E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A possibilidade de ver Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol, vestindo a camisa do Fluminense, está gerando um burburinho intenso entre os torcedores e a mídia esportiva. Nas redes sociais, a hashtag Ramos no Flu se espalhou como fogo, e a torcida tricolor já começa a sonhar com a chegada do espanhol para reforçar o time. O rumor, que ainda não foi confirmado oficialmente, está dando o que falar e movimentando os bastidores do futebol brasileiro. Tudo começou com algumas postagens enigmáticas de fontes próximas ao jogador, sugerindo que Ramos estaria interessado em uma nova experiência fora da Europa. Com seu contrato encerrado recentemente, uma carreira repleta de glórias, incluindo a conquista de 4 títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, o zagueiro estaria considerando explorar novos desafios em territórios onde nunca jogou. E o Brasil, com sua paixão avassaladora pelo futebol, parece ser um destino que chamou a atenção de Ramos. O Fluminense, por sua vez, não confirmou as negociações, mas fontes internas do clube revelaram que existe sim um forte interesse em trazer o defensor para as Laranjeiras. Para a diretoria tricolor, a chegada de um jogador do calibre de Sérgio Ramos representaria não apenas uma grande adição em termos de qualidade e experiência para a equipe, mas também um verdadeiro impacto midiático e financeiro. A contratação seria um movimento histórico, capaz de elevar o nome do clube ao cenário global. Para o técnico Mano Menezes, que tem buscado fortalecer o sistema defensivo da equipe, a chegada de Sérgio Ramos seria uma adição estratégica. O treinador já comentou em entrevistas passadas sobre a importância de reforços experientes para balancear o time, e um jogador como Ramos se encaixaria perfeitamente nessa visão. A expectativa é de que, se concretizada a contratação, o espanhol traga liderança e uma mentalidade vencedora ao elenco, que está em busca de títulos. Nas redes sociais, a torcida do Fluminense está em polvorosa. Membros de organizadas e perfis dedicados ao clube têm feito uma verdadeira campanha para receber o jogador de braços abertos. Sérgio Ramos, o Maracanã te espera, escreveu um torcedor em uma publicação que logo viralizou. A ideia de ver o zagueiro espanhol no estádio mais icônico do Brasil é um sonho que tem inflamado os ânimos da torcida, e a expectativa cresce a cada dia. A possibilidade da contratação também chama a atenção da imprensa internacional. Jornais espanhóis, especialmente aqueles que cobrem o Real Madrid, começaram a publicar sobre o interesse do Fluminense em Ramos, o que aumenta ainda mais a visibilidade da negociação. A chegada de um atleta europeu de alto calibre ao futebol brasileiro não é comum, o que torna a possível contratação ainda mais fascinante e inusitada. No entanto, para concretizar essa contratação, o Fluminense precisará enfrentar desafios financeiros consideráveis. O salário de Sérgio Ramos, que atuou por grandes clubes na Europa, é alto, e o clube teria que montar uma engenharia financeira cuidadosa para arcar com os custos. Especula-se que patrocinadores estariam interessados em apoiar o projeto, visando o retorno em visibilidade que a chegada de um ícone global como Ramos traria ao Fluminense. Além da questão financeira, há o fator motivacional. Aos 37 anos, Sérgio Ramos ainda se mantém em ótima forma física e tem o desejo de continuar competindo em alto nível. Mas a questão é, ele está realmente disposto a se mudar para o Brasil? O zagueiro sempre foi muito ligado à Espanha, e uma transferência para o outro lado do Atlântico representaria uma grande mudança em sua vida. No entanto, seu amor pelo desafio e sua ambição podem ser fatores decisivos. Para o Fluminense, essa seria uma oportunidade de ouro para consolidar seu nome internacionalmente e trazer visibilidade para o futebol brasileiro. A diretoria do clube entende o peso de uma contratação como essa e parece estar empenhada em tornar o sonho realidade. O sucesso de um possível projeto Ramos poderia abrir portas para que outros grandes nomes do futebol mundial considerem o Brasil como um destino viável em suas carreiras. A imprensa brasileira também está de olho na possível transferência. Jornalistas esportivos têm especulado sobre as negociações, e programas de TV dedicam longos minutos para discutir os impactos da chegada de Sérgio Ramos ao futebol brasileiro.
Alguns comentaristas apontam que a experiência e a liderança do jogador seriam um diferencial não apenas para o Fluminense, mas para o campeonato como um todo, elevando o nível das competições. A trajetória de Ramos no futebol europeu é lendária. Conhecido por sua raça, determinação e habilidade nas jogadas aéreas, o zagueiro sempre foi um símbolo de liderança em campo. Sua personalidade marcante, somada a um currículo de conquistas, tornariam sua presença no Fluminense algo que transcenderia o esporte. A contratação teria um efeito cultural, fortalecendo o vínculo entre os torcedores e a equipe. Ainda há muitos detalhes a serem resolvidos, e a diretoria do Fluminense trabalha em silêncio para evitar especulações desnecessárias. Sabe-se que as negociações com jogadores desse porte exigem paciência e sigilo, e qualquer deslize pode comprometer o andamento do acordo. Enquanto isso, a torcida permanece ansiosa, esperando por qualquer sinal que confirme a chegada do ídolo espanhol. A contratação de Sérgio Ramos pelo Fluminense, caso se concretize, pode marcar uma nova fase no futebol brasileiro. Com o mercado global cada vez mais competitivo, os clubes brasileiros buscam formas de atrair grandes jogadores, e trazer uma estrela como Ramos seria um passo significativo nesse sentido. Para o Fluminense, seria um marco de ambição e projeção, colocando o clube em um patamar diferenciado. Por enquanto, resta aos tricolores esperar e torcer para que o sonho se torne realidade. A possível chegada de Sérgio Ramos já é tema de músicas e cantos criados pela torcida, que se prepara para dar ao jogador uma recepção inesquecível, caso ele realmente desembarque no Rio de Janeiro. O Maracanã, com certeza, seria palco de uma festa histórica, digna de um campeão. O tempo dirá se o Fluminense conseguirá fechar o acordo e trazer Sérgio Ramos para defender suas cores. Até lá, os rumores continuarão alimentando a imaginação dos torcedores, que não veem a hora de ver o astro espanhol vestindo a camisa tricolor. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto a possível contratação de Sérgio Ramos pelo Fluminense segue sem confirmação oficial, a expectativa e os debates ao redor do tema continuam a crescer. A diretoria do clube, ciente da importância de uma contratação desse nível, mantém silêncio, mas sabe que a chegada de um jogador tão renomado seria um divisor de águas no futebol brasileiro. O Fluminense busca, com essa iniciativa, consolidar uma nova fase em sua história, marcada pela ambição de trazer grandes nomes e atrair a atenção de torcedores dentro e fora do Brasil. Nos bastidores, especula-se que o clube já esteja preparando uma estratégia de marketing para maximizar o impacto de uma possível contratação. A imagem de Ramos, que já é familiar aos torcedores de todo o mundo, poderia ser um grande atrativo para campanhas e produtos licenciados. Para os patrocinadores, a presença de um astro como ele no Fluminense seria uma oportunidade valiosa de aumentar sua exposição e engajamento com o público. Outro fator que tem sido apontado pelos especialistas é o papel inspirador que Sérgio Ramos desempenharia para os jogadores mais jovens do elenco tricolor. Sua experiência em competições de alto nível, incluindo Copa do Mundo e Champions League, o tornaria uma referência para os atletas em formação. Para muitos jovens jogadores brasileiros, treinar ao lado de um ídolo mundial seria um sonho realizado e uma chance única de aprender diretamente com um dos maiores defensores da história. Além disso, a chegada de Ramos poderia atrair outros jogadores de renome para o Fluminense ou para o futebol brasileiro de modo geral. Historicamente, a vinda de um jogador estrangeiro consagrado pode servir como um ponto de partida para uma rede de influência, onde outros atletas de prestígio consideram o Brasil como um destino interessante. A contratação de um nome de peso abre portas para um novo tipo de visibilidade e interesse no mercado de transferências. Enquanto a torcida tricolor aguarda novidades, muitos já estão imaginando como seria o primeiro jogo de Sérgio Ramos com a camisa do Fluminense. Em grupos de WhatsApp, fóruns e redes sociais, os torcedores debatem como o espanhol poderia contribuir para o sistema defensivo do clube, e até projetam possíveis duelos entre ele e os principais atacantes do Campeonato Brasileiro. A simples possibilidade de ver Ramos no Maracanã já é suficiente para manter os tricolores ansiosos e cheios de expectativas. Do ponto de vista técnico, Ramos traria ao Fluminense uma solidez defensiva que poderia ser crucial nas competições nacionais e continentais.
O zagueiro é conhecido por sua capacidade de liderança em campo, além de sua visão de jogo e habilidade em bolas aéreas, o que poderia reforçar o setor defensivo do time e dar mais tranquilidade à equipe. Para o técnico Mano Menezes, essa seria uma oportunidade de ouro para contar com um atleta que traz equilíbrio e segurança ao time. No cenário esportivo internacional, essa possível contratação também está sendo acompanhada de perto. A chegada de Sérgio Ramos ao Brasil seria vista como um passo ousado, mas que poderia abrir novas portas para o futebol sul-americano. Em um momento em que o futebol europeu domina as atenções, a vinda de um jogador tão prestigiado ao Brasil seria uma quebra de paradigma, colocando novamente o país em destaque no cenário mundial e mostrando que clubes brasileiros são capazes de competir no mercado de grandes nomes. Por outro lado, há quem questione o investimento financeiro que uma contratação como essa exigiria do Fluminense. Alguns críticos apontam que, apesar de todo o impacto positivo de sua chegada, o clube precisaria ter cautela para não comprometer suas finanças no médio e longo prazo. Ramos, embora extremamente habilidoso, já está em uma fase avançada de sua carreira, o que levanta questionamentos sobre o retorno desse investimento. Para o Fluminense, o desafio seria equilibrar as expectativas esportivas com a responsabilidade financeira. Independentemente dos desafios, a contratação de Sérgio Ramos seria um evento único para o futebol brasileiro e, especialmente, para o Fluminense. Um nome como o dele, com uma carreira marcada por títulos e glórias, elevaria o patamar do clube e geraria uma renovação de ânimo entre os torcedores. Mesmo sem confirmação, a torcida já demonstra um carinho e entusiasmo pelo espanhol, como se ele já fizesse parte da história do clube. Com cada novo rumor ou informação que surge, a expectativa aumenta. A novela da possível contratação de Sérgio Ramos pelo Fluminense tem todos os elementos de uma grande história: um astro internacional, um clube em ascensão e uma torcida apaixonada. Se esse sonho se tornar realidade, não será apenas uma contratação, será um marco no futebol brasileiro e um momento que ficará gravado na memória de todos os tricolores. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.